Fala, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco, aula de Ciências Humanas. Hoje, para começar a aula, vou divulgar o meu Instagram para vocês, estudantes da EJA, tá? Aqui, ó, meu Instagram é @PedroIvoTurcoJorge. Ele é um Instagram profissional, posto coisas, dicas de livros, de história, de ciências humanas, de sociologia, filosofia, de filmes, todos os conteúdos e habilidades relacionadas ao conteúdo de ciências humanas e história, eu posto no meu Instagram, tá aqui, ó, bem aqui embaixo, @PedroIvoTurcoJorge. Anotem aí e me sigam lá, tá? @PedroIvoTurcoJorge, beleza? Hoje nós vamos falar sobre isso daí. Hoje nós vamos falar sobre a concepção de trabalho. Na aula passada nós falamos sobre o trabalho escravo e hoje nós vamos falar de modo geral sobre a concepção de trabalho, tá bom? Então veja, é de trabalho dentro do capitalismo, tá? Logicamente tem um conceito filosófico do trabalho enquanto atividade humana, mas do trabalho assalariado dentro do capitalismo, tá? Então o trabalho, ele é um conceito milenar. O ser humano pratica o trabalho desde os seus primórdios, né? Desde a pré-história, passando pela Idade Antiga, Idade Média, Moderna e contemporânea. Então, o trabalho é uma atividade ou uma ação humana que necessita do uso de capacidades físicas e mentais, tá? Então, se você utiliza suas capacidades físicas e mentais, você está exercendo o trabalho. Tá? Então, são ações humanas que necessitam das suas capacidades físicas e mentais, destinadas a satisfazer diversas necessidades do ser humano. Tá? Então, o trabalho nasce, num primeiro momento, enquanto uma relação homem-natureza, né? O homem agindo na natureza e, a partir dessa ação, né, ele constrói algo, ele reflete algo, né, e constrói novamente novas ações, né? Na pré-história, por exemplo, o trabalho era mais rudimentar, a construção das primeiras ferramentas, das primeiras armas para caçar, para pescar, para sobreviver, né? Mas ali tinha uma ação humana física e depois o ser humano passou a pensar sobre essa ação. Então, tudo isso configura trabalho. Então, veja, o trabalho é toda atividade humana que envolve o pensar e utiliza de capacidades físicas e mentais, tá bom? Então, veja, o ser humano não vive sem o trabalho, tá? O ser humano não vive sem o trabalho. O trabalho, ele é uma engenharia do mundo moderno, do mundo contemporâneo, assim como foi na antiguidade. Então, o ser humano não sobrevive sem o trabalho, principalmente na sociedade capitalista que a gente vive hoje, aonde para você sobreviver, você tem que adquirir mercadorias, e a partir dessas mercadorias, você vive, sobrevive, consome, se alimenta, investe em lazer, em viagens, em benefícios, tá bom? Então, o trabalho humano é uma atividade essencial para a sociedade. Não esqueçam disso, o trabalho humano é uma atividade essencial para o desenvolvimento da sociedade. Por isso que ela é uma atividade que a gente chama de praxis, porque ela envolve a reflexão, a ação e, novamente, a reflexão. Isso aqui que é praxis, essa dialética aqui, né? Ação, reflexão, ação. Ação, reflexão, ação. Porque o trabalho produz conhecimento, o trabalho produz cultura, o trabalho produz a sociedade, né? Então, essa imagem mostra aí, ó, cada pecinha dessa é uma especialização de um determinado tipo de trabalho. E a sociedade funciona a partir dessa integração, dessas diversas ações humanas, desses diversos trabalhos ou formas de trabalho. Tá? Então, a sociedade não funciona sem esses mecanismos. O trabalho sempre esteve presente na história humana. Tá? O trabalho sempre esteve presente na história humana. A humanidade evolui, desenvolve, aperfeiçoa a partir do trabalho. Olha que frase importante, né? A humanidade evolui,
desenvolve e se aperfeiçoa a partir do desenvolvimento de habilidades ou a partir do trabalho. Porque é no trabalho, é na ação humana prática e na reflexão que o trabalho acontece. Então a humanidade evolui a partir do trabalho. A humanidade se desenvolve a partir do trabalho. A humanidade se aperfeiçoa enquanto sociedade a partir do trabalho. E ela atinge outros graus, né? O trabalho atinge a agricultura, atinge a engenharia, que são conhecimentos conhecimento mais elaborado. É um conhecimento científico mais elaborado, racionalizado, e que promove o trabalho. O trabalho é que promove a construção desse conhecimento mais racionalizado, científico e complexo. Hoje em dia, se a gente olhar para a sociedade moderna, a gente vai perceber, né? Tudo gira em torno do trabalho. Principalmente na sociedade capitalista, né? Onde tempo é dinheiro. A pessoa precisa do tempo para desenvolver o trabalho e, consequentemente, ser remunerado por isso. E numa sociedade onde o trabalhador, cada vez mais, ele é multifacetado, ele tem que assumir múltiplas tarefas. Não é igual no Fordismo, onde o trabalhador era submetido a um tipo específico de situação, não. Hoje o trabalhador ele tem que fazer múltiplas tarefas, tem que tomar múltiplas decisões ao mesmo tempo. Os ambientes corporativos buscam, inclusive, esse tipo de trabalhador, pessoa que toma múltiplas decisões em frações de segundo. A todo momento da sua vida você está tomando decisão. A minha próxima palavra aqui é uma decisão, a minha próxima ação aqui é uma decisão, tá? Então, nessa imagem, define um pouco o trabalhador moderno, né? Uma imagem importante para a gente pensar esse trabalhador com multifacetas, né? Então vejam, desde a pré-história existem trabalho, né? Existe o trabalho. Aliás, as sociedades humanas se desenvolvem a partir do trabalho. O homem inventou instrumentos domésticos de caça, de pesca, armas, graças ao trabalho. Graças ao trabalho, graças à ação, reflexão, ação. Ação, reflexão, ação. Então, se a gente pegar lá na pré-história, na pedra lascada, a construção do machado para sobreviver, por exemplo, da lança, de outras armas, instrumentos de sobrevivência. O desenvolvimento de atividades como caça, por exemplo, isso aqui é trabalho. A pesca é trabalho, a coleta é trabalho, a agricultura é trabalho. Então, o trabalho existe desde os primórdios da humanidade, desde o início da humanidade, ok? Aí uma foto, né, da antiguidade clássica, isso aí é o Egito, se eu não me engano, não é a clássica, isso é o Egito, tá? Antiguidade egípcia, mostra aí as ferramentas de trabalho, a forma com que eles trabalhavam. Imagem interessante para a gente perceber os modos, as formas de trabalho, como eles se desenvolviam, tá? Então veja, a antiguidade desenvolveu o trabalho manual e intelectual, ou inaugurou, né, esse conceito. Inaugurou esse conceito, né, de trabalho manual, é o trabalho mais físico, material, e o trabalho intelectual é o trabalho mais mental, tá? De produção do conhecimento, que é um trabalho super importante. O trabalho do professor é um trabalho intelectual, de formação de seres humanos para a sociedade. Uma sociedade que é de classe, mas nós formamos seres humanos para que essa sociedade viva da melhor forma possível. Então, o trabalho de professor é um tipo específico de trabalho intelectual. O trabalho de marcenaria, por exemplo, ou o trabalho de um mecânico, alguém que trabalha em alguma oficina mecânica, é um trabalho mais manual. Tem conhecimento? Tem, e muito, porque para saber mexer dentro de uma marcenaria, para saber mexer dentro de uma oficina, exige muito conhecimento, tá? Mas é um conhecimento mais prático,
voltado para ação prática direta, ok? Então vejam, isso aqui é importante, tá? A diferença entre trabalho manual e trabalho intelectual, a diferença entre trabalho manual e trabalho intelectual, tá? Tá aí outra foto importante desse período, ok? Na Idade Média também existiu trabalho, é um trabalho voltado para servidão, por modo de produção servil, e as novas configurações do trabalho que se encontram na modernidade. Tá aí, né, o Charlie Chaplin, famoso filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Vale a pena vocês terem acesso, ok? Então veja, nas próximas aulas nós vamos falar um pouquinho sobre as sociedades pré-colombianas e o mundo do trabalho. Então, na próxima aula, sociedades pré-colombianas e o mundo do trabalho, ok? Beleza? Sociedades pré-colombianas e o mundo do trabalho. Volto na próxima aula. Valeu!